Eu queria trazer isto para as pessoas acompanharem e também terem essa noção. Uma ideia, pronto. Portanto, nosso próximo... Hoje vamos ter muitos quadros. Estava a falar de números, estava a falar de valores. Sim. Este quadro é um quadro interessante. Por quê? Eu te falei, Selma, que haviam taxas que foram, digamos, retidas pelos bancos. Foram logo a partir de 200 milhões de dólares. Sim. Mas também existe uma coisa interessante que se chama de taxas correntes. Isto é, enquanto o crédito está em curso, esta Credit Suisse, a VTB e a Palomar, também eles têm uma taxa especial que se chama de taxa corrente, que dos três entidades, eles vão tirar do valor, daquele valor que nós temos, 53 milhões de dólares. E aqui temos uma coisa muito interessante, que mais à frente vamos desenvolver algo muito problemático. Aqui são os consultores. E eu vi hoje, digamos, o interrogatório feito a Ângela Leão. Ela falou de uma coisa interessante. Claro, a maneira dela. Diz que por que as outras mulheres dos gestores públicos envolvidos não foram chamados. Em parte, é um ponto interessante para reflexão. E é o que eu trago hoje. Um outro assunto que também nunca foi debatido, que é exatamente isto, a taxa dos consultores. Há muitos consultores que estiveram envolvidos nestas dívidas e que também ganharam o seu dinheiro. Portanto, as pessoas querem saber onde é que está o dinheiro. Eu já expliquei que há uma parte que ficou com os bancos, sim, há uma outra parte que ficou justamente com as taxas correntes e há uma outra parte que ficou com os famosos consultores. Se formos a ver, os consultores estão a falar de quê? Os que fizeram os estudos de viabilidade. E quando surgiu a reestruturação do financiamento para Imatum em abril de 2016, houve consultores nacionais e internacionais que fizeram as propostas e aconselharam o governo moçambicano. Um deles é um consórcio moçambicano, que me interessa. Aqui tem outros consultores internacionais que me interessam. O que nos interessa a nós são os consultores moçambicanos. Conforme vejo aqui, BNI e Ernst Young. Isto aqui é um consórcio da BNI, Ernst Young. Mais tarde vamos falar um pouco sobre isto, que ficaram com 17 milhões de dólares. Portanto, um consórcio moçambicano cobrou ao Estado moçambicano 17 milhões de dólares para a consultoria para a estruturação da Imatum. Há aí uma firma de advogados, o valor não é muito grande, acho que é Paulo Pimenta, portanto tem 57 mil dólares, portanto é um valor pequeno, mas vai ser interessante porque vamos falar. Portanto, estes consultores todos, só na reestruturação da Imatum, ficaram com 33 milhões de dólares e 400 mil dólares. Portanto, vamos para o slide a seguir. Vamos seguir. Hoje temos muitas tabelas. Olha, isto aqui é uma coisa muito interessante. Isto é uma coisa muito interessante que foi muito discutido, mas vamos lá ver se hoje nós vamos descascar um bocadinho este assunto. Nas contas dos auditores e também no relatório da Kroll, há um valor que é um valor de muita polemicidade. Qual é que é esse valor? Do financiamento da Imatum, fora dos 350 milhões de dólares adicional que o Estado assumiu, dos 850 milhões de dólares, 350 era para os barcos, era para o centro de controle, e estava destinado, previsto, 500 milhões de dólares para a parte da segurança. O que é parte de segurança? Os intercessores, segurança marítima, especificamente equipamento militar, que eram 500 milhões de dólares. Okay. A Kroll procurou saber onde é que está esse valor, porque este valor efetivamente entrou em Moçambique. Ou em forma de equipamento, ou em forma monetária. A Kroll tentou seguir o rastro dos 500 milhões de dólares. O que o CIS disse? O CIS disse que, sendo equipamento militar, o CIS havia transferido este ativo de 500 milhões para o Ministério da Defesa Nacional. O Ministério da Defesa Nacional, onde estava o atual presidente Filipe Jacinto Nunes, nem por acaso que muita gente diz que o presidente Filipe Jacinto Nunes devia ser chamado. Por exemplo, este assunto aconteceu quando ele estava lá. Portanto, estes 500 milhões de dólares, se calhar, ele pode responder melhor do que ninguém. Mas, quando a Comissão Parlamentar de Inquérito
questionou o ministro que seguiu ao Filipe Jacinto Nunes, que é o Ntumuk, ele disse que o valor de 500 milhões de dólares que o CIS disse que enviou para o Ministério da Defesa Nacional, disse que nunca viu um único parafuso e nunca assinou nenhum documento. Portanto, há 500 milhões de dólares que estão ocultos, mas que entraram no país. Então, onde é que estão estes 500 milhões de dólares? Uma coisa nós temos certeza, Selma, é que estes 500 milhões de dólares, pelo menos estes aqui sabem, porque dizem que enviaram os ativos para o Ministério da Defesa Nacional. Qual é que é o impasse em relação a isto? Todo o jornal escreveu, toda a gente escreveu. Há uma coisa que não é uma inovação minha, mas muito interessante, que é avançado pelos auditores da Kroll. Isto pode ser facilmente desbloqueado quando, sob o ponto de vista judicial, isto é, a Procuradoria pode fazê-lo, o Tribunal pode fazer, que chama-se levantamento de confidencialidade. Porque se for equipamento militar, há confidencialidade sobre isto. É possível, sob o ponto de vista judicial, levantar-se a confidencialidade sobre esta matéria. Tanto mais que o CIS, no indivíduo A é o António Carlos de Rosário, que expulsou os editores da Kroll quando entraram no gabinete dele, dizia que isto é matéria de segurança do Estado. Ok, se é matéria de segurança do Estado, o Poder Judicial tem competência para levantar a confidencialidade. E aí vamos saber onde estão os 500 milhões de dólares. Muita gente diz que a maior parte do dinheiro ficou fora, não veio dinheiro para Moçambique. Temos 500 milhões de dólares que estão aqui, ainda estão ocultos. Todos nós temos uma venda nos olhos. Que o Poder Judicial nos ajude a tirar esta venda, porque já sabemos onde está. Ou está no CIS, ou está no Ministério de Defesa Nacional. E se calhar ainda mais fácil era o presidente Nunes, que era ministro da altura, vir nos dizer o que ele sabe sobre os 500 milhões de dólares. Daí que fazer todo o sentido que o presidente Nunes seja chamado ao tribunal. Ele pode ter um esclarecimento sobre isto. Outro slide. Bom, aqui temos uma coisa muito interessante. É que a própria Previnvest, ela fez transferências. Para além daquele valor que eu te falei, dos 200 milhões, também agora falei das taxas. Das taxas, sim. Então, existe também transferências diretas. A Previnvest, para as empresas de Matum, Príndico, Gimam, transferiu para Moçambique 18 milhões de dólares. Qual é que era a finalidade? Custos operacionais. Isto era, para as empresas começarem a funcionar. Há uma coisa muito interessante, problemática. Daí que havemos de ir mais tarde para falar um pouco sobre os auditores. A Previnvest também, no relatório de contas, diz que pagou 52 milhões de dólares. A quem? A Credit Suisse. Juros. Mas pagou por quê? Pagou pela Proíndicos. A pergunta é, Previnvest, um fornecedor. Como é que um fornecedor está a pagar as letras do cliente? Onde é que está o sentido disso? Pagou 52 milhões de dólares. E a pergunta que vamos depois ver quando falamos dos auditores, como é que o auditor, nas contas, nunca questionou isto? Quando vamos a ler o relatório de contas, a Ernst Young não tem nenhuma reserva, nenhum questionamento sobre isto. Por quê? Porque daí que aquilo que foi dito, que há algumas pessoas também que têm que ser chamadas para explicar algumas coisas. Aqui está. O auditor, Ernst Young, os seus representantes, deviam ser chamados ao tribunal para explicar como é que acharam natural um ato que, sob o ponto de vista contabilístico, é algo extraterrestre. Não é? Nós também temos outro aspecto. É que os próprios acionistas das empresas, portanto, acionistas dessas empresas quem são? Montebinga, que é do Ministério da Defesa, a GIPS, que é do CIS, a IGEP, que representa todos nós, todas as empresas do Estado, são os acionistas. Eles contraíram um empréstimo aqui em Moçambique de 70 milhões de dólares e transferiram para as empresas. E a pergunta é, esses 70 milhões de dólares como é que vieram? O próprio Estado moçambicano, no mercado nacional, avalizou os 70 milhões de dólares para os acionistas. Logo, os acionistas do Ministério da Defesa, isto é, da GIPS, Montebinga e o IGEP, também deviam ser chamados
para o tribunal. Para esclarecimentos. Para os esclarecimentos. Aqui o que é que nós temos? Os auditores. Aqui o problema dos auditores, dos conselheiros e consultores, como eu tinha de falar. Ernst Young, aqui vê-se um pouco mal, BNI e os outros. Portanto, podemos passar, vamos analisar. Vamos ao próximo slide. Vamos ao próximo. Okay. Conforme eu tinha dito antes, aqueles que nos interessam, BNI, digamos, teve do Estado moçambicano, cobrou 17 milhões de dólares. Ok, então vamos lá ver o que justifica o BNI e a Ernst Young, um consórcio, cobrar os 17 milhões de dólares. Podemos passar para o próximo slide. Podemos passar para o próximo. Ok. Mas antes de falarmos sobre isto, o BNI, é preciso perceber uma coisa. BNI, que é o Banco Nacional de Investimentos, e o consórcio Ernst Young, eles estiveram em momentos interessantes. Primeiro, são conselheiros do Estado moçambicano para reestruturar as dívidas. Depois, são os mesmos, sobretudo Ernst Young, que vem fazer auditoria. Está a perceber isto? Quer dizer, eu sou conselheiro do Estado e depois sou auditor das próprias operações em que eu fui conselheiro. Como é que isto é feito? E como é que isto não está sendo discutido neste tribunal? É por isso que algumas pessoas estão a colocar em causa a maneira como este julgamento foi, digamos, gerido e direcionado. Existem questões estratégicas centrais, porque aqui estamos a falar de matérias financeiras. Isto é uma matéria muito complexa. Depois devemos de ver mais tarde a complexidade desse financiamento, que isso precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa de um conjunto de procuradores que é para formularem a acusação e a pronúncia. Não é uma coisa tão linear como um caso corriqueiro. Isto mete finanças internacionais, mete direito internacional, direito comercial, fiscal, portanto, é muito complexo. Portanto, mas agora aqui, o que nós temos? Bom, vamos entrar um pouco, se calhar a nossa rede hoje vai gostar de ouvir isto. Então vamos entrar aqui um bocadinho nisto. Gestores públicos e privados estão ligados às dívidas. Portanto, nestas dívidas que nós tivemos, existem áreas centrais que deviam estar no tribunal. Quais são? Há uma área principal, área política, que determinou os avalos do Estado. Essa área que determinou os avalos do Estado é a área central, porque é onde tudo começa. E um dos elementos destes que determina o Conselho de Ministros. Neste julgamento não temos ninguém fora do Manuel Chang, mas veja só, nem foi detido em Moçambique, foi detido na África do Sul. Não temos absolutamente ninguém do Conselho de Ministros da área central, que é dos avalos. Gestão dos fundos. Aqui que vem a questão da senhora. Os acionistas, portanto, as empresas proíndicos, recebendo dinheiro, têm os seus conselhos de administração, que fazem gestão do dinheiro. Esses conselhos de administração, quem é que foi chamado para o tribunal? Será que das três empresas, o único que fez gestão danosa é o António Carlos do Rosário? O conselho de administração, todas as decisões que são tomadas, as decisões são colegiais e logo são solidárias. Se há uma decisão assinada pelo Conselho de Administração, todo o Conselho de Administração é responsável, não são indivíduos. Então, os acionistas das empresas, onde é que estão neste tribunal? Como é que está esta gente? É muito importante. Outro aspecto importante, o Partido Frelimo recebeu 10 milhões de dólares. Neste momento, não existe nem como declarante um representante do Partido Frelimo para, perante o tribunal, esclarecer como é que recebeu esse dinheiro. Ali tem uma coisa muito interessante. Nós estamos a falar das pessoas que estão agora detidas, mas há uma lista muito interessante que surgiu em Brooklyn, de 21 personalidades que foram apresentadas por um agente do FBI, e dessas 21 personalidades, até agora, só 4 ou 5 é que estão no tribunal. Portanto, existem cerca de 16 personalidades que estão fora, mas que foram citadas em Brooklyn que tinham recebido dinheiro. E são moçambicanos? São moçambicanos. Então temos aí os consultores e auditores, que eu já tinha falado, a questão do Ernst Young. Portanto, podemos passar. Portanto, tinha falado também do Conselho de Ministros. Tinha falado também, ainda na linha da decisão, o Banco de Moçambique.
Banco de Moçambique tem uma responsabilidade central. Olha, uma coisa engraçada em relação ao Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique, representado pelo seu governador, ele disse que nunca tinha visto um pedido sobre esses financiamentos. Existe no relatório e contas da Ernst & Young o número do ofício que foi dado parecer pela Direção Nacional do Tesouro. Sabe quem estava lá nessa altura? Maria Exaltina Lucas, que deu o parecer que avalizou, que digamos, que permitiu aquele acréscimo que eu te falei dos 350 milhões de dólares, e também existem documentos assinados do Banco de Moçambique que autorizam o financiamento da Imatum e o financiamento da Proindux. Portanto, o Banco de Moçambique, os administradores, eu sei que um ou dois estão lá, vão ser chamados como declarantes, mas, na minha opinião, há todas as condições para serem réus. O Tribunal Administrativo também, neste momento, tem responsabilidade de entrar em equipamentos, contratos de fornecimento. Onde é que estava o Tribunal Administrativo? Portanto, já falei da Ernst & Young, já falei do BNI. Podemos seguir. Olha, ainda por falar... Tudo bem, não tem problema. Por falar ainda no BNI e por falar na Ernst & Young, há uma necessidade neste momento, devido às grandes controvérsias que o próprio Ernst & Young teve nas contas, que eu acho que durante o julgamento, nós sabemos que o assistente, por exemplo, para a matéria jurídica, está lá a Ordem dos Advogados, sim, devia ter-se constituído como assistente também à Ordem dos Contabilistas e Auditores. Porque tem matéria muito complexa de contabilidade e economia que a Ordem dos Auditores, se estão a ouvir, né, considerem isso, a Procuradoria, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo, era extremamente importante que a Ordem dos Contabilistas e Auditores também estivessem constituídos como assistentes. Então, esta é a última tabela, se for, para apresentar. Facturação criminosa. Esta questão, o que é isto aqui? Isto foi o que foi possível aferir da avaliação que a Kroll fez dos bens que existem em Moçambique. Okay. Aqui são duas empresas, a Proindux e a MAM. As faturas da Proindux e da MAM, dos barcos e tudo que está em Moçambique, somando Proindux, a Imatum e uma aeronave, dá 1,2 bilhões de dólares. A avaliação que foi feita pelo analista independente da Kroll indica que houve uma sobrefaturação de 700 milhões de dólares. Portanto, significa que, acima do valor real, nós temos 700 milhões de dólares só de sobrefaturação. Depois temos os 500 milhões de dólares que estão ocultos. Se juntarmos os 700 milhões com os 500 milhões, nós vamos ter aí por volta de 1,2 bilhão de dólares que não se refletiu em nenhum parafuso, que é dinheiro que é preciso esclarecer realmente o que é isto. Olha, isto aqui é muito importante porque veja só que durante este julgamento está-se apenas a tratar-se de 50 milhões de dólares. Veja só, 50 milhões de dólares, se nós formos a comparar com os 500 milhões de dólares que estão no ping-pong entre o CIS e o Ministério da Defesa, 50 milhões de dólares é apenas 10%. 10%. Portanto, do valor e dos bens que entraram em Moçambique, só estamos a julgar 10%. E de quem? De pessoas que são intermediárias. Os que são decisores ainda não foram, neste momento, chamados ao tribunal. E se nós formos a comparar os 50 milhões de dólares que está sendo discutido agora com o bolo global, estamos a falar de cerca de 2% do valor. Portanto, nós até este momento, no julgamento, podemos usando um termo assim a brincar, ainda estamos a fazer puxa-canema. Ainda não estamos a fazer os verdadeiros julgamentos. Portanto, vamos às conclusões, porque penso que já estamos quase no fim. Ok. O que eu acho em termos de conclusões para o dia de hoje? Portanto, foi um dia cheio de números, mas tinha que ser. É que eu acho que este julgamento devia ser uma espécie de lava-jato da MOS. Mas para tal, era necessário formar-se aquilo que chama-se uma força-tarefa, em inglês diz task force. Aquilo que eu tinha dito antes, Selma, tínhamos que ter uma equipa muito forte de vários procuradores,
de várias especialidades, de várias disciplinas jurídicas, econômicas, contabilísticas, para poder esclarecer isso. Se nós não tivermos essa task force, esse conjunto, essa equipa complexa de procuradores, vamos só estar a brincar, vamos estar nos a entreter com o julgamento. A outra coisa que eu tinha dito também, a minha proposta, é a ordem dos contabilistas e auditores de Moçambique serem constituídos como assistentes nesta. E, por fim, é preciso realmente fazer um trabalho muito forte, muito detalhado, para saber qual é que foi a rota de cada dólar que saiu da Credit Suisse para a Previnvest e da Previnvest para todos os outros destinos. Olha, o assunto é muito complexo. Foram para muitos paraísos fiscais, são os países envolvidos, são mais de 10 países, temos mais de 30 empresas fantasmas, portanto, é um assunto muito mais complexo do que as simples perguntas que a gente está a ouvir. Onde é que você comprou cimento? Aquela casa é tua? Onde é que você encontrou aquilo? Esse assunto é muito complexo. Precisa